Irmãos, tenho que pregar rápido hoje porque tem muita coisa. Então, Guilherme, queria só meditar rápido com você sobre o tema expectativas de um ministério abençoado. E o primeiro texto está em 1 Timóteo 3:1, que vai aparecer ali, né? O que está acontecendo, Felipe? Precisa orar aí pelo... Não tem problema, eu vou pregando, se não aparecer os textos aqui, né, irmão? Você vai na Bíblia. 1 Timóteo 3:1 diz assim: eis uma coisa certa, quem aspira ao episcopado, saiba que está desejando uma função sublime. Outra versão fala, uma excelente obra, e outra fala, uma nobre função. Então, o episcopado, o ser bispo, e aqui nós vamos colocar, na verdade, é uma bênção essa tecnologia, que hora funciona, hora não funciona, né? Faz parte. Mas nós estamos aqui, né, irmãos, em nome de Jesus. Então, o episcopado é uma função sublime. Então é lícito desejar o ministério da palavra do Senhor. É lícito uma pessoa que serve ao Senhor, que está aqui no meio do povo de Deus, sentir um desejo, puxa, eu gostaria de ser um pastor, eu gostaria de pregar, eu gostaria de servir a Deus. É lícito, é uma excelente obra, e Paulo escreve dizendo que realmente é lícito. Mas nós todos sabemos, irmãos, que não adianta só a gente desejar o pastoreio, o episcopado, o ministério. É o Senhor que chama, é o Senhor que capacita, é o Senhor que tem os seus propósitos. Todos nós fomos chamados para servir, para testemunhar, para evangelizar, quem sabe mesmo até para discipular uns aos outros. Mas alguns são separados para o ministério da palavra do Senhor, que é o caso do nosso querido Gui. Então, expectativas. Primeiro, a expectativa da própria consagração, né, Gui? Essa festa, todo mundo aqui presente, os amigos, os parentes, o coração do pai, da mãe, do sogro, da sogra fica assim, mais apertadinho, feliz. E é uma expectativa gostosa. De todos que estão debaixo da tua autoridade, as tuas ovelhas, é uma expectativa. E eu fico imaginando, Guilherme, que passa um filme, né? Hoje passou, deve estar passando, né? Desde a sua conversão, apesar de você ser novo, já dá para passar alguns filmes, né? Sua conversão, sua chamada para a obra do Senhor, preparo acadêmico, né? Faculdade, tantas vezes indo à noite lá estudar, ouvindo a palavra, e trabalhos e etc. Apresentar tese lá, depois não é fácil. O concílio consagratório, eu acho que o concílio foi mais fácil do que apresentar a tese lá da sua formatura, né? Porque o concílio foi um concílio de amor, irmão. Nós o amamos assim, e ele foi muito bem. Uma outra coisa que talvez não foi como a gente queria, a gente deu uma ensinada lá para dar uma fechada e ele aceitou. Então, irmão, que Deus te abençoe nesse momento, seja marcante. Você nunca vai esquecer, porque fez o aniversário, lembra da ordenação. Inteligente da sua parte desejar ser ordenado nesse dia aqui. Mas tem expectativa sobre o futuro, né? Puxa vida, a pessoa que tem 25 anos está olhando para frente. Se Jesus não voltar e Deus abençoar, tem uma vida longa pela frente. Então, olhando para frente, Guilherme, você está pensando, né? O crescimento da obra, o trabalho em células, né? E expectativas também pessoais, como família, né? Nós queremos que daqui a uns anos, seus filhos... Irmãos, eu estou falando filhos no plural, porque ele que vive falando aí de uns números aí astronômicos de filho, né? Eu não sei se a Natasha concorda, acho que não, né? Mas ela é uma mulher sábia, ela fala assim, deixa vir o primeiro, ele vai acalmar, e vai diminuir de 10 que ele quer, para 5. Pelo menos, né, Guilherme? Para 5. Então, nós queremos ver os seus filhos, filha, correndo aqui nesse corredor, né? Mas assim, correndo devagar, né? Pelo amor de Deus, né? Senão vai ser uma bênção em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu filho. A sua idade é o tempo do meu ministério. Que bom. Que bom que o Senhor me deu graça de caminhar 25 anos, né?
Mais uma expectativa, Guilherme, que são as expectativas denominacionais. A gente entende, irmãos, que o reino de Deus é maior que uma denominação, mas eu quero dizer, como participante da CIB, tantos anos, e sabendo da importância de Deus levantar outros obreiros para ir tomando o lugar da gente que vai passando, quantas expectativas nós temos, irmão? Eu tenho muita em relação a você e a convenção. Nem sempre a gente conversa muito sobre isso, né, Guilherme? Mas devagarzinho a gente vai conversando. Essa denominação abre as portas para o seu chamado ministerial. Isso é importante lembrar, irmãos. Se ele tivesse em outra denominação, em outro ministério, e fosse levado à ordenação naquele ministério, aquele ministério estaria fazendo parte da história da vida dele. Nós estamos tendo esse privilégio de estar abrindo as portas para o ministério para você. Então isso é importante, significativo. Queremos ver você um pastor batista independente, que ame e sirva a sua denominação, que coloque a sua juventude e talentos para o bem da denominação. E criar raízes denominacionais também é importante. Eu volto a dizer, Guilherme, você sabe, o reino é maior do que a denominação, mas é muito importante, né, formar uma história e ser um instrumento de Deus. Há pastores que fazem parte da história desta igreja, né? E nós sabemos disso. Quantos pastores passaram aqui, irmãos? Lembrar alguns nomes rápidos, né? Pastor Nélio foi ordenado aqui. Alguns não foram ordenados aqui, mas foram membros aqui e já são obreiros e estão servindo. Missionária Marilza, pastor Helder, que está lá na Espanha, passou por aqui. Pastor Michael Romagnoli, que está lá em Foz. Pastor Epaminondas, Luiz Pedroso e Sandra. Pastor Marcel Francisco Mella, missionário Júlio Nobre. Pastor Anderson Bonfim, pastor Luiz Carlos. E o pastor Jefferson Turbay Braga, que passou aqui também, serviu anos nessa igreja. Aliás, ele foi acolhido na denominação por essa igreja, né, pastor Jefferson? Logo em seguida que eu cheguei aqui, em 92 mais ou menos, acolhemos o pastor Jefferson. Ele teve anos com a gente, ministrou muito aqui. Hoje, graças a Deus, ele é pastor adjunto, vou falar assim, né? Segundo pastor lá na igreja da Fazendinha, tem sido uma bênção e é presidente da nossa Umbipar. Que bom, pastor Jefferson, que o irmão está aqui com a gente, né? Amamos muito o irmão, sabemos que Deus tem usado muito a sua vida, da irmã Tânia também. Temos orgulho de ver, por exemplo, Fernando e Heloísa aqui com a gente. Estão ligados à denominação, trabalhando com a FEPAS, projetos assistenciais, viajando no Brasil, o Fernando viajando aqui no Paraná. Cadê os dois aí? Faz o sinalzinho, estão lá. Bem-vindos, viu, queridos? É um orgulho ter vocês aqui. E quantos mais virão? Quantos mais virão? Então, querido Guilherme, quero dizer que você está inserido numa igreja que tem 50 anos e coopera com a obra missionária no reino, através da CIB, da CIBIPAR, e essa é a nossa expectativa, que você dê continuidade em seu ministério nesta visão de cooperação e serviço. Posso ouvir um amém? Não? Amém. Isso é importante. Deus te abençoe, Guilherme, em nome de Jesus. E por fim, vamos falar da expectativa do ministério. Agora eu quero correr um pouquinho e ser rápido. E eu gostaria de dar 3 exemplos bíblicos para a gente trazer para nós, pastores, a importância deles. Primeiro, o rei Ezequias. Segundo Reis 18, nós vamos ler alguns versículos. Está funcionando ali, Felipe? Tá. Eu vou ler, tá? A partir do verso 2. O rei Ezequias, ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Coincidência, né, Gui? E reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Abia e filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Ela era chamada Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de seguir. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. O Senhor estava com ele, era bem sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria,
e deixou de submeter-se a ele. Então, Gui, algumas coincidências, né? Ele começou com 25 anos, você está sendo ordenado aos 25 anos. Ele fez o que o Senhor aprova, e essa deve ser a nossa busca. Ele foi um líder que lutou contra a idolatria, que era difícil, porque Judá estava cheio de idolatria. Então, como rei, ele teve coragem de enfrentar o povo e falar, não, aqui nós vamos servir ao Senhor e vamos só sacrificar ao Deus vivo. Então, é importante lutar pelas coisas de Deus, né? Eu sei que você luta, eu sei que você busca aqui falar com os jovens sobre santificação, comunhão, intimidade, que você continue nesse pique. Ele confiava no Senhor, ele se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, isso é muito importante. Ele obedeceu os mandamentos que o Senhor deu a Moisés, ele trazia aquilo na vida dele, e o Senhor estava com ele, era bem sucedido em tudo que fazia. Então, Guilherme, agindo assim também, você terá um ministério muito abençoado, em nome de Jesus. Ezequiel, depois estuda um pouquinho mais lá, você vai ver que bênção que é. Mas também quero falar um pouquinho sobre o profeta Eliseu, e aí tem um texto em 2 Reis 2,9, curtinho, que diz assim: sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu faça, antes que eu seja tomado de ti, e disse a Eliseu, peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Então Eliseu, importante no ministério para nós, assim, Guilherme, porque ele era um homem de Deus, que Deus falava com ele, que ele tinha autoridade, muitos sinais foram feitos, 2 vezes mais do que o seu líder, que foi Elias. Ele foi um homem de Deus, foi um discípulo fiel e perseverante. E no caso da cura de Naamã, lá da sua lepra, muito interessante, porque aquela menina que foi levada escrava, ela sabia sobre a vida de Eliseu, ela sabia, né? Então o povo sabe dos homens de Deus, das mulheres de Deus, das pessoas que Deus usa, as pessoas sabem, as pessoas te vejam sempre assim, e como um homem de Deus. Eliseu assumiu a responsabilidade sobre a carta que o rei da Síria envia ao rei de Israel. O rei da Síria manda Naamã e diz ao Senhor, estou mandando aqui o meu comandante do exército para você curá-lo. E o rei de Judá o rei de Israel ficou preocupado, né? Mas o homem de Deus trouxe para si e falou assim, manda ele para mim, manda que tem Deus em Israel, vai acontecer um milagre. Então, essa coisa da unção, essa coisa do milagre, essa coisa da intimidade com Deus, que evidentemente todos os obreiros, todos os ministros, todos aqueles que estão envolvidos na obra de Deus, devem buscar na sua vida. É importante, é um lado importante da vida, né? Olhamos o rei Ezequias, que foi obediente, que foi confiava, que buscou o Senhor no coração. Olhamos o profeta Eliseu, foi um homem de poder, de milagre, de ação. E Naamã se converte, irmãos, depois que ele é curado lá. Coisa tremenda, né? Chega para o homem de Deus e fala assim, nunca mais eu vou sacrificar nenhum Deus que seja o Senhor. E aí ele pede, e mais ainda, eu peço perdão ao Senhor, porque o meu rei vai lá, num lugar idólatra, e me faz ajoelhar diante da... E eu sei que é errado, mas eu preciso fazer isso, eu já peço perdão pelo erro que eu vou fazer. E levou um pouco de terra ali, de Israel, para criar um altar e ali sacrificar para o Senhor. Se converteu, glória a Deus. Guilherme, ser um homem de Deus é um desafio, mas não é impossível. Que Deus abençoe e te use poderosamente na unção do Espírito Santo. Irmão, meu desejo. E para findar a mensagem, bom, três pontos, né? 3 pontos da bênção ministerial, Quero falar de Barnabé, que é um discípulo amado. Um pastor precisa ter as atitudes semelhantes ao do rei Ezequias, e a unção vinda de Deus semelhante aos profetas, como Elias e Eliseu. Mas para também o pastor ter um ministério abençoado, precisa ter uma porção da consolação de Barnabé. Barnabé é filho da consolação. Atos 4,36 diz, José é um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Aleluia. Noutra versão fala assim, filho da consolação. Na outra, filho da exortação.
Exortar é chamar ao lado e trazer revelação, trazer encorajamento, ajudar as pessoas a saírem do buraco que estão para servirem ao Deus vivo. Então Barnabé foi esse homem, aquele que encoraja, que exorta, que consola. Atos 11, 22 diz assim: notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja de Jerusalém e enviaram Barnabé a Antioquia. Esse ali chegando e vendo a graça de Deus ficou alegre e animou a permanecerem fiéis no Senhor de todo o coração. Olha o que fala de Barnabé: ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Barnabé foi tão importante na vida de Saulo, irmãos, que eu às vezes penso assim, duvido que se Saulo não tivesse tido o apoio de Barnabé, ele teria sido a bênção que foi no sentido do que escreveu depois e toda a sua obra missionária. Porque ele era um perseguidor. Quando tinha que apresentar o Barnabé lá para os apóstolos, o Paulo para os apóstolos, o Saulo, ninguém queria saber desse homem, não. Por quê? Quem garante que ele se converteu? Vai que ele está disfarçando e vem aí e depois prende todo mundo, né? Mas Atos 9 diz lá, irmãos, 26, 28, quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e assumiu a responsabilidade, contou como que ele vira o Senhor a caminho de Damasco e pregou corajosamente em nome do Senhor. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém pregando. Então Barnabé foi esse homem, Guilherme, né, que consolou, que viu o potencial de uma pessoa, investiu nesse potencial. E veja que ele foi chamar Tarso para Paulo para vir a Antioquia, ajudar a pregar para aquela igreja nova. Mas Barnabé também tinha coragem de ajudar João Marcos, na fraqueza de João Marcos, quando ele estava abatido, tinha abandonado uma viagem missionária, e Paulo e Barnabé iam sair de novo para ver as igrejas, fazer uma segunda viagem, e Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo não queria, porque na primeira, João Marcos tinha abandonado a turma. Paulo falou, não, esse não dá mais. Barnabé falou, não, acredito em João Marcos, vou ficar com ele. Não foi com Paulo, foi para outro lugar. Mas lá na frente, irmãos, Paulo escreve uma carta e manda que João Marcos vá até ele, leve uma capa, e ele queria estar mais perto de João Marcos. Então, Barnabé foi uma pessoa muito importante, acreditou na conversão de Paulo, pôs a cara para bater, apresentando aos discípulos de Jerusalém, foi em busca de Paulo para trazê-lo a Antioquia e acolheu João Marcos. Barnabé tinha um coração de pastor. Amém, irmãos? Muitos são chamados para a obra de Deus, mas uns para o ministério profético, outro vai ser mestre, professor de seminário. Nós temos vários dons, mas o pastor tem que ter esse negócio do Barnabé aqui, ter paciência, ser conciliador, acolhedor. E isso nós temos visto na vida do Guilherme e desejamos que, Guilherme, Deus continue dando para você um coração de pastor. Concluindo, o ministério abençoado precisa ter uma liderança aprovada como o do rei Ezequias, precisa ter uma unção que vem do alto, para que Deus realize milagres e maravilhas, assim como o profeta Eliseu, e precisa ter o viés da consolação, do encorajamento, do apacentamento, assim como Barnabé. Que Deus nos ajude, a todos os pastores, a todos os vocacionados, a realizarmos a obra do Senhor. Amém. Amém e amém. Vamos abaixar nossa fronte, moço. Pai, queremos te agradecer por essa noite estarmos na tua presença, pelo privilégio de sermos chamados para a tua obra, especialmente os pastores, os vocacionados, as pastoras. O Senhor tem um plano na nossa vida. Completa esse plano para a honra e glória do teu santo nome. Amém.